Tudo legal, galera? Vejam bem, vamos continuar então nossos estudos acerca do nosso querido amigo Platão, discípulo de Sócrates, beleza? Nós já vimos o ponto central da obra do Platão, que é a teoria das ideias, certo? Ou seja, Platão acredita que existe um outro mundo, beleza? E esse outro mundo é o mundo real, como nós já vimos no nosso último encontro, beleza? Então a gente tem que ter isso em mente. Esse outro mundo, para Platão, é o mundo real, certo? Esse nosso mundo que nós vivemos é apenas uma cópia do mundo real, que é o mundo das ideias, ok? E aí uma outra coisa importante é o seguinte, colocar o fone para o áudio ficar melhor. Mas olha só, uma outra coisa importante é o seguinte, como nós passamos de um mundo para o outro, né? Como nós passamos da doxa, né? Que é o nosso mundo, como nós conhecemos, para a episteme, que é o mundo das ideias. Essa passagem de um para o outro acontece a partir da morte, beleza? Platão, assim como seu mestre Sócrates, acreditavam na imortalidade da alma, beleza? Esse é um fator fundamental para a gente entender o pensamento do Platão, né? E de seu mestre. Para eles, o ser humano é uma alma, beleza? O ser humano é a alma. Então, quando eu digo, minha alma é pura, não, isso de acordo com Sócrates e Platão é um equívoco, não é minha alma, então é eu, porque eu sou a minha alma, eu estou no meu corpo, sacou? Então, a alma é imortal, certo? Segundo Sócrates e Platão. E outra coisa fundamental para a gente entender é que o corpo é temporário, beleza? O corpo é passageiro. Assim sendo, nós morremos, beleza? E quando nós morremos, nós vamos para o mundo das ideias. Lá nós visualizamos, nós temos uma visão, como vou dizer, uma visão superficial, né? A gente dá uma olhadinha em como que as coisas são lá. E como eu já falei, lá tudo é perfeito. Então, morri, fui lá na minha forma de alma, né? Meu corpo acabou, enterrado, morreu, vai virar adubo. Eu continuo vivo, ou seja, o ser humano é eterno, beleza? Já é uma visão interessante que eles têm, que existe em muitas religiões. Aí, meu corpo vai lá, vejo o mundo das ideias, pô, caraca, isso aqui é muito bacana, quero ficar aqui. Só que, não, porque lá é só o que é perfeito. Eu não sou perfeito, sou cheio de defeitos, sou cheio de problemas. Assim sendo, o que eu vou tentar fazer? Vou conversar com o pessoal de lá e dizer, pô, deixa eu me melhorar, deixa eu ficar aqui que eu vou me transformar numa pessoa melhor. Aí você vai dar uma olhadinha no quadro da última aula e você vai lembrar, olha o seu caderno da última aula. Lá nada se transforma, lá é imutável, tanto que é ligado ao Parmênides. Então não tem como. O que acontece comigo? Eu vou para o nada? Não, eu vou voltar para a Terra. Minha alma vem em um novo bebê, ou seja, uma outra vida, beleza? E eu recomeço a vida aqui, tendo uma nova chance de me tornar digno de, na próxima vez que eu morrer e for o mundo das ideias, eu ficar por lá. Bacana? Isso se chama, esse processo... JL, você está falando de reencarnação. Não, o processo é bem parecido, talvez seja até a mesma coisa, né? Mas esse processo se chama, em Platão, né, na Grécia Antiga, na visão dele, transmigração da alma. Certo? A alma, ou seja, a pessoa, né, volta, beleza? E aqui ela inicia uma nova existência, uma nova chance. Tem até uma questão interessante nesse processo, que é o rio do esquecimento. Quando eu, né, em forma de alma, estou voltando para cá, para viver de novo, né, para ter mais uma oportunidade, mais uma experiência de vida, nesse processo eu passo por um lugar como um deserto, né? E mesmo estando na minha forma de alma, eu fico muito cansado, com muita sede, totalmente exaurido de minhas forças.
Quando eu chego nesse rio do esquecimento, imagine assim, imagine um rio bem longo, que você para assim na beira dele e você não consegue ver onde começa nem onde termina, só vê um rio ali. E do outro lado é o caminho para você vir para a doxa, né? Para você voltar para esse mundo, para sua alma transmigrar, para eu voltar como um novo bebê. Então eu tenho que atravessar a água, não tem como, não tem ponte, não tem como ir de um lado ou de outro, tenho que atravessar. Só que esse rio é o rio do esquecimento. Quando eu passo por ali, eu me esqueço do que eu vi lá no mundo das ideias, de toda a perfeição, de tudo maravilhoso, certo? Um detalhe importante, essa questão da perfeição. Eu já ouvi muitas vezes os alunos questionarem, mas JR, como assim perfeição no mundo das ideias? O que é perfeito para mim não é perfeito para você, que não é perfeito para ele. Só que lá, como eu já falei, é além do nosso intelecto. É além da nossa capacidade de compreensão. Então é um perfeito que vai além do que o que a gente pode imaginar. Por exemplo, eu gosto de música clássica, certo? Só música clássica, sem vocal, aqueles instrumentos, só música clássica é minha parada. O meu amigo Josefino, fala Josefino, bacana. O meu amigo Josefino só gosta de funk boladão, proibidão. É isso, nós somos radicais. Eu sou a música clássica, ele só o funk proibidão. Ou seja, nossos gostos musicais são completamente diferentes. Mas a música do mundo das ideias, da episteme, é tão perfeita, aliás, tão perfeita não, ela é perfeita. Tanto eu quanto o Josefino vamos ouvir e vamos pensar, caraca, eu nunca ouvi uma música tão perfeita, tão incrível. Nós dois vamos ficar, caraca, é a melhor música que eu já ouvi. Mesmo que nós tenhamos gostos tão diferentes como que eu expliquei agora há pouco. Sacou a ideia? Então, a ideia de perfeição do mundo das ideias é uma perfeição... O ventilador fez o jornal da cachorrinha agora. É uma ideia de perfeição que, de fato, vai além do que a gente consegue compreender. Beleza? E aí tá, todo mundo vai querer viver nesse lugar. Aqui no mundo, no nosso mundo, o que é o que é a justiça? A justiça é você ter uma vida de acordo com aquilo que você se esforça para ter. Meritocracia, digamos assim, né? Beleza. Não, isso pode ser uma coisa justa. Certo? Aqui a justiça é pagar pelos crimes que alguém cometeu. Não, isso é uma coisa justa. O que é beleza? Beleza é aquele nenenzinho, poxa, tão bonito, sorrindo assim pro pai e pra mãe. Não, isso é uma coisa bela. Sacou? Então, os conceitos de belo, de beleza, de justiça, de virtude, de verdade, tudo isso está lá no mundo das ideias, segundo Platão. Pô, e como é? Como é que é a justiça? Não tem como saber, porque vai além da nossa compreensão, sacou? E aí, todo mundo ia querer viver lá. Mas aí não pode. Tem que voltar, porque não é perfeito, né? Aí, só quem é perfeito. Aí vem, mas já não existe ninguém perfeito. Cara, não existe ninguém perfeito aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos. A gente não tem como julgar, sacou? Essa questão de saber se é perfeito ou não é exclusividade do mundo das ideias. E aí, atravessei o rio do esquecimento. No instante que eu parei ali na água do rio, eu já esqueço o que eu vi lá. Mas eu posso manter intuições daquilo. Conforme eu for bebendo mais dessa água, ou me banhando mais, me refrescando mais, eu vou perdendo cada vez mais a memória e a intuição do que eu vi lá. Ou seja, se eu só passar correndo, mesmo que eu esteja com sede, com muito calor, eu só passo correndo, nadando ali, fui para o outro lado, eu vou esquecer, beleza? Mas eu vou manter intuições daquilo, essas intuições vão guiar a minha vida, certo? Para que eu viva de maneira mais justa, mais correta, mais de acordo com a ética do Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E eu vivendo assim tenho mais chances de chegar no mundo das ideias e poder ficar lá. Agora, aquela pessoa que não tem autocontrole, caiu ali no rio do esquecimento, aí nadou, bebeu água pra caramba, ela vai viver uma vida igualzinha à vida que ela viveu antes. Porque ela vai esquecer de tudo que ela viu, não vai ter intuição, não vai ter nada. Por isso que Platão diz que tem os ciclos repetidos da existência. O cara vai, vive uma vida que não é digna de ir para o mundo das ideias, volta no rio do esquecimento, esquece tudo e volta, beleza? Mas enfim,
Então, essa é a ideia da transmigração da alma no nosso amigo Platão, beleza? A morte é a passagem para o outro mundo e a transmigração da alma é o nome desse processo que a gente volta. Se eu não me engano, Platão dizia, é um negócio bem arbitrário, né? Mas acho interessante a gente falar. Platão dizia que 3 existências, estudando filosofia de maneira firme, garantiam o direito de ir para o mundo das ideias. Mas uma coisa importante, que a gente vai ver agora, estudar filosofia não significa você chegar lá e ficar nos livros. Ser filósofo, na visão do Platão, é o quê? É viver a vida de acordo com a ética socrática. Ser filósofo, na visão de Platão, é um modo de vida, certo? E isso tem a ver com o próximo tópico que a gente vai ver. Vocês já devem ter visto, quem procura filosofia, né, quem vê questões vestibular, por exemplo, já deve ter visto uma coisa que é até um pouco polêmica, que é a seguinte: Platão era contrário à democracia, beleza? Então, o nosso amigo Platão era contrário à democracia. Caramba, J.L., como assim? Olha a justificativa dele, hein? Cracia significa poder, demos é povo. Você deixar o poder na mão do povo, segundo Platão, é um engano, é um erro. Por quê? O povo não tem condições intelectuais e nem morais de fazer escolhas corretas. Caraca, que pesado! Platão é um elitista. Não, eu já vou explicar o porquê. Vamos lá. Povo não tem capacidade moral nem intelectual de tomar as decisões que sejam para a polis. O que é a polis? É a cidade, a decisão que vai para o coletivo. O povo não tem capacidade moral e intelectual. Aqui, ó. O povo não tem capacidade moral e intelectual de decidir para a polis, ou seja, de decidir para a cidade, para a comunidade, para a coletividade. Por que moral? Cara, o povo, a maioria das pessoas, né, quando ele diz o povo, ele quer dizer a maioria, né? A maioria das pessoas vai tomar decisões pensando em benefício próprio, não benefício da polis, certo? E a questão intelectual é um pouco mais profunda, mas, cara, sei lá, acho difícil negar completamente. Assim como afirmar completamente também é complicado, né? Mas enfim, Platão diz, o povo, né, a maioria das pessoas não tem capacidade intelectual, é capacidade de interpretação mesmo, para entender todos os processos que envolvem uma questão política. Ou seja, não, eu quero escolher aquilo, ou eu quero escolher aquele representante. Tá, você tem que ver que são vários fatores envolvidos. E aí, como não tem muita capacidade intelectual para resolver isso, faz o quê? Toma uma decisão que seja por interesse, algo que seja bom para ele. Ah, esse político aí vai ser bom, porque eu estou trazendo para nossa realidade agora, tá? Ah, esse político aí vai ser bom porque ele mora aqui no meu bairro, então ele vai ajudar pra caramba. Sacou o lance? Ah, então o JL, não concordo não, Platão era um safado. Calma. Quem seria então o governante correto para o Platão? Um rei. Meu Deus, monarquia! A gente tem que colocar as coisas de acordo com a sua época. 13, 14 minutos. De acordo com a sua época, não pode misturar, certo? Rei filósofo. Ah, Platão estava puxando sardinha pro lado dele, então, né? Não. Quem é um filósofo para o Platão? Que eu falei agora há pouco. É alguém que vive de acordo com a ética socrática. E no que consiste a ética socrática? A ética socrática é o conhece-te a ti mesmo. 2 pontos, lembra? Viva a vida distante de coisas materiais como dinheiro, como status social, como bens materiais, certo? E viva, esse é o número 1, viva a vida afastado disso. E número 2, e número 2, busque 100%, tenha como foco da vida o desenvolvimento moral e intelectual.
esteja sempre em busca de se tornar mais inteligente e de se tornar uma pessoa cada vez melhor, mais correta. Pô, esse cara... Ah, JL, mas isso não existe. Tá, aí a gente já está partindo, pressupondo que o ser humano é corrompível e tal. Vamos acreditar. Vamos ver, não, pô, o ser humano tem como ser bacanão, bacana mesmo. Então, esse cara aqui não seria muito bom para ser um governante? O lance é, eu não conheço esse cara, né? E eu não sei, sei lá, a gente tem uma tendência muito forte a aceitar que o ser humano é corruptível, né? Então, cara, vendo o poder na mão dele, essa questão de rei, né? Eu já penso logo que o cara vai parar de agir para os interesses da polis e vai começar a agir para os próprios interesses, né? Mas, enfim, a questão é, a teoria é muito bacana, certo? Essa é a teoria do Platão. E é uma teoria que visa o bem de todo mundo. O rei filósofo não vai ser corrupto, porque é um cara que vive de acordo com a ética socrática. Ele quer sempre se melhorar moralmente, quer ser uma pessoa correta, sacou? O rei filósofo, ele não vai se deixar enganar por uma nação estrangeira que queira se aproveitar dele, porque ele é um cara que busca sempre cada vez mais ser inteligente, está sempre aberto ao conhecimento, vai se cercar de pessoas que sejam boas para o governo, sacou? E um exemplo disso foi o Marco Aurélio, né? Que era um filósofo, que ele era da escola estoica, se eu não me engano tem vídeo sobre estoicismo, se alguém ficar curioso, beleza? Opa, tem que acabar. E o Marco Aurélio era um rei, foi um imperador de Roma, né, e filósofo. E ele é considerado o melhor imperador desde o Júlio César, né, o Otávio Augusto, aquele primeirão lá, entendeu? Enfim, então a ideia do rei filósofo não foi tão louca assim, né, porque o rei filósofo que teve, o imperador filósofo, foi um cara que fez um governo excelentíssimo, o pessoal gostou, beleza? Pelo menos é o que a história registra, né? Então é isso, galera. Mais um pouquinho a gente conclui o nosso amigo Platão, mas aí fica para um próximo encontro. Bacana.